Então, aqui eu inicio o testemunho sobre o meu Arthur, meu presente de Deus, presente que o Senhor me emprestou por 4 anos e 3 meses. O Senhor me avisou sobre a partida do meu Arthur 2 anos antes dele recolher ele. Foi uma noite, me lembro que foi uma noite, eu fui dormir uma noite normal, né? E nessa noite eu tive um sonho muito forte. Quando eu fecho o olho, assim, é como se eu estivesse vendo o sonho. Eu sonhei que eu estava assim no meu quarto, né? E de repente a parede do meu quarto se abria. E quando aquela parede se abria, era como se criasse, se eu estivesse em cima de um monte, sabe? Assim, e era noite. E naquele monte tinha uma luz. Eu vi uma luz bem forte, uma luz. E a luz que imita essa luz era essa luz fluorescente. E no centro da luz eu olhava e vi uma imagem. Aquela imagem do nosso Senhor Jesus com a coroa de espinho na cabeça. E de lá saía uma voz. Uma voz tão linda, tão calma e serena, sabe? Aquela imagem saía. Uma voz que dizia assim: Filha, eu sou o Senhor Jesus Cristo vivo. Eu estou na sua casa nesse momento, filha. Sabe? E era uma voz assim meus irmãos, eu não sei dizer. Eu nunca ouvi uma voz tão calma e serena igual aquela. E entre nós, naquele momento que ele falava, essa voz, a voz do Senhor, falava, aparecia entre nós assim um anel de ouro com 3 pedras brancas. E entre as pedras tinha uns fiozinhos assim de prata entre essas pedras. E a voz falava novamente: Filha, eu sou a nova aliança. Filha, eu quero te dizer, filha, que neste momento, a partir de agora, filha, tu estás na prova. E quero te dizer, filha, que eu estou na tua casa. Eu sou o Senhor Jesus Cristo vivo. Eu estou na tua casa. E quero que tu vá mais à minha casa. Porque a partir de hoje tu estás na prova. Mas quero te dizer, filha, quando tu passares por esta prova, eu vou te dar uma vitória tão grande, mas tão grande. E não te esqueça, eu sou a voz da verdade. E na hora que falava assim, eu acordava. Eu me despertava. Eu me lembro que eu me acordei naquela noite, assim, era mais ou menos de meia-noite para 1 hora da manhã, entre meia-noite e 1 hora da manhã. Eu acordei assim desesperada, sabe? Suada, assim. Eu acordei assim desesperada e sem entender que sonho foi aquele. Então, o tempo foi passando. E eu sem entender e o tempo passando. E quando faltava um ano para meu filho falecer, eu tive um sonho com uma mulher vestida numa saia comprida, assim, uma roupa, uma camisa de manga comprida, e ela me parava num lugar assim e me mostrava um relógio bem grande, assim no alto, e falava: Filha, te prepara, o momento está chegando, te prepara, filha. E o tempo foi passando. E o outro sonho que eu me lembro faltava um mês para o meu filho falecer. Um mês. Eu sonhei assim que eu estava chegando na casa da minha mãe. E eu chegava assim no quintal da casa da minha mãe e eu via ela no meio assim, no meio do quintal, e eu olhava para ela. E de repente a mesma voz que eu tinha sonhado do Senhor falando comigo, aparecia, a voz saía do céu, aquela voz, e falava: Filha, te prepara, filha. Filha, prepara a tua mãe. Daqui um mês vocês vão ter uma perca muito dolorosa. Te prepara e fica firme, filha. E eu acordei, sabe? Eu acordei daquele sonho. E eu ficava assim, eu fiquei assim preocupada no momento. Aí fui no outro dia, fui na casa da minha mãe, né? E contei o sonho para ela. Mas então a gente não, eu até então eu não entendi direito o porquê daquele sonho na época, sabe? Hoje eu entendo, né? Mas na época eu não entendia. Então foi passando o tempo e não foi um mês certinho. Meu pequeno Arthur começou a passar mal do nada.
Durante, assim, 3 dias, pela manhã, ele começou a sentir uma dor de cabeça, uma ânsia de vômito. E eu levei pro médico, né? E daí a gente já levou, foi. E na época que a gente levou, o médico olhou para ele e falou: Não, esse menino não tem nada, pode voltar para casa. E a gente voltou para casa com ele. E ele continuou, né, passando mal, e falava para mim que sentia algo solto dentro da cabeça dele, como se tivesse algo solto dentro da cabeça. E eu falei, não, vamos pro particular. E aí a gente foi pro médico particular, bateu a tomografia e lá ele foi constatado que estava com um tumor no cérebro. Meu filho, meu pequeno Arthur, estava com um tumor e que ele precisava ser internado com urgência. Então a gente internou ele, foi dia 3 de outubro de 2015. Internamos com ele, né? E eu tinha que ficar com ele no hospital, porque daí os médicos já começaram a falar que tinha que levar ele para fora. Ele não tinha como ele ficar aqui no Tocantins, que a cirurgia não tinha como ser feita aqui no Tocantins, né? Aqui em Tocantins. E aí a gente, depois de 11 dias, nós aqui no hospital, e ele assim, no hospital ele brincava, ele normal, sabe? Ele era como se ele não tivesse tendo nada. Eu só me lembro, tá, com 3 dias que nós estávamos no hospital, eu estava com ele internado e eu chorava muito, sabe? Eu não entendi o porquê daquilo, e eu ficava imaginando, e eu chorando, chorando. E no terceiro dia, eu tive um sonho. Novamente, o Senhor falou comigo. Eu sonhei que eu estava na beira de uma represa bonita, sabe? Então eu olhava assim aquela represa brilhante, chega brilhava, aquela água limpa. E eu e o meu Arthur na beira da represa. E de repente eu caía dentro da represa e um redemoinho me sugava. E eu falava: Senhor, Senhor, eu vou morrer aqui, Senhor, não me deixa eu morrer, Senhor. Me ajuda, meu Deus. Eu pedi ajuda, né? E de repente eu flutuava e caía na beira, fora da água, fora da represa. Aí de repente o meu Arthur caía dentro e o redemoinho começava a sugar ele. E eu clamava a Deus, falava: Senhor, não deixa meu filho morrer aqui não, Senhor. Salva meu filho, Senhor. Então ele flutuava também e parava do meu lado. E de repente, aquela voz do Senhor entrava em mim, uma voz, e eu esticava a mão assim para cima e a voz falava: Filha, não temas, porque eu sou contigo. Filha, eu sou o Senhor teu Deus. Não temas, filha. E eu olhava assim, do outro lado, e aquela voz saindo de mim, aquela mesma voz que eu tinha sonhado há anos atrás, né? Há 2 anos atrás, em mim. E eu olhava para o outro lado da represa e via uma multidão de gente, aquela multidão de pessoas olhando para mim. Aí eu acordei daquele sonho. Aí na hora que eu acordei, eu me lembrei de tudo. Aí veio aquela retrospectiva assim, na minha mente, sabe? Eu pensei, nossa, então foi isso, esse sonho que eu tive esses tempos atrás, foi por causa disso, era por causa dessa doença que meu filho tá, esse tumor que tá no cérebro dele, então vai ficar tudo bem, né? Eu pensava na minha cabeça, eu me alegrei, sabe? Então eu já até parei de chorar, depois eu botei na minha cabeça, eu pensei assim, não, então deve ser isso, deve ser Deus me avisando que vai ficar tudo bem, meu filho vai sair dessa, ele vai ficar curado, né? E aí, meus irmãos, depois de 11 dias, nós aqui em Gurupi, aí a gente conseguiu uma vaga para ele lá no hospital de base, em Brasília. E lá nós passamos juntos, né, os últimos 7 dias de vida dele. Ele sobreviveu lá 7 dias. E durante essa época, ele ganhou muito brinquedos. Lá ele ganhou muitos brinquedos, sabe? E toda vez que ele ganhava um brinquedo, ele falava assim: Mãe, é muito bom a gente ajudar o próximo em um momento de dificuldade. Nós dois aqui nesse hospital, mãe. E toda vez que entra um voluntário aqui dentro e traz um brinquedo desse, eu me renovo, mãe. A minha dor de cabeça passa. Eu fico bom. E meus coleguinhas também ficam bom. Então, mãe, isso é muito importante. Tá vendo a importância, mãe, de fazer algo de bom pro próximo em um momento de dor? E aquilo ficou, né? E eu fiquei olhando para ele. Mas aí, meus irmãos, infelizmente, no outro dia, ele já amanheceu passando muito mal. Amanheceu muito mal e com muita dor de cabeça. E de repente os médicos deu os medicamentos para ele, para dor, e a dor não passava, e deram aqueles medicamentos. E ele desmaiou, né?
E ali ele teve a primeira parada cardíaca dele. Ele teve uma parada de 10 minutos. Eu me lembro que naquele momento eu corria assim pelos corredores, né? Aquele monte de médicos me botaram para fora e tudo em cima tentando reanimar ele, tentando reanimar o Arthur novamente. E eu lá fora naquele corredor, em desespero, sabe? Que é um momento assim que ficou marcado na minha mente. Eu clamava a Deus e foi pela misericórdia de Deus veio a notícia, né? Que ele tinha voltado, né? Que meu Arthur tinha voltado novamente, que eles tinham conseguido reanimar ele. Mas daí dali, naquela época lá no hospital, eu estava em greve, né? O hospital estava em greve lá, o hospital. E mandaram ele para outro hospital para fazer a tomografia, uma tomografia de urgência, né? E aí a gente foi, entrou na ambulância, já levaram ele já na maca, entrou. E naquele momento da ambulância, que a gente estava no momento do percurso, né? Até chegar a esse outro hospital, o meu Arthur teve uma nova parada cardíaca. E eu me lembro assim da enfermeira falando pro motorista, corre que a criança parou, teve uma parada cardíaca. Naquele momento assim me deu aquele desespero. Eu me lembro assim, aquele desespero, eu coloquei as mãos em cima dele, clamava a Deus. Eu lembro que eu falava, Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Senhor, não deixa meu Arthurzinho morrer aqui não, Senhor, nessa estrada, Senhor. Sem nenhum atendimento médico, meu Deus, aqui na minha frente. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, volta meu filho, Senhor, tem misericórdia. E, de repente, a enfermeira falou, não, ele voltou. Os batimentos dele voltou novamente. Aí foi o tempo, né, que a gente que chegamos lá nesse outro hospital. E ele fez a tomografia. Aí colocaram ele na maca de novo. Na hora que colocaram, ele que tirou ele do aparelho da tomografia lá, né, do aparelho, colocou ele na maca, ele teve uma nova parada cardíaca. E a enfermeira já saiu correndo, falando, gente, a criança teve uma parada cardíaca. E chamando, né? E eu ali pegado na mão dele, clamando a Deus. Eu me lembro de eu clamando, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Senhor, volta meu filho, Senhor, não deixa meu filho morrer não, meu Deus, tem misericórdia. E novamente meu filho voltou. E a enfermeira com os aparelhos. E eu sei que botamos ele na ambulância e voltamos novamente para o hospital de base, né? E lá ele já foi direto para a UTI. O médico foi fazer um procedimento na cabecinha dele para tirar a retirada do líquido, né? A retirada do líquido da cabeça dele. E dali ele já foi direto para a UTI. Né? E eu me lembro que ele passou 4 dias ali naquela UTI. E durante esse tempo, eu me lembro que era eu e ele ali naquele hospital. Eu entrava na UTI, eu andava pelos corredores, sabe, meus irmãos? Quando você chega a um momento que você não. Eu tinha uma impressão que era como se Deus não estivesse me ouvindo. Eu ficava pensando, eu estou sozinha, será, Deus? O que será que vai acontecer? Será que meu Arthur vai voltar? Eu lembro que os médicos iam lá pela manhã, né, e olhavam e nada, nenhum sinal. Só dizia que o cérebro dele não estava respondendo, ele não estava respondendo aos aparelhos. Eu andava, eu lembro que eu levantava assim, eu sentava ali perto da UTI, na cama ali, levantava e saía pelos corredores, aí eu começava, vinha um hino louvor na minha cabeça, sabe? Aquele louvor, assim, acalma o meu coração, acalma o meu coração, o vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. E eu ficava com aquele, com aquele louvor assim na mente, e aquilo parece que me acalmava, sabe? E eu olhava ali sentada, e eu olhava para ele daquele jeito e nada. Eu sei assim que no quarto dia, não, no segundo dia, que ele estava na UTI já, eu me sentei assim, eram umas 10 horas da manhã, mais ou menos assim, umas 10 horas da manhã. Eu me sentei ao lado da cama, assim, dele, e eu já estava tão assim, cansada, sabe? E de repente eu cochilei, assim, aquele cochilo rápido. E nesse cochilo, eu me lembro que eu sonhei. Um sonho, ele descia da cama, o meu Arthurzinho pulava no chão, e ele tirava todos os aparelhos dele, aquele monte de aparelho que estava nele, ele arrancava tudo. E falava assim, mãe, agora sim, mãe. Agora eu tô bem. Agora eu tô bem de verdade, mãe. Mãe, eu não tô sentindo mais dor.
Mãe, eu tô muito bem agora, mãe. E eu me lembro que eu olhava e falava, meu filho, volta pra cama. E ele falava assim, não, mãe, eu tô bem agora. Eu tô bem. E ele corria rumo a uma porta aberta, assim, bem clara. Sabe, aquela porta bem clara. E ele corria e entrava nessa porta. E eu, no sonho, eu levantei de uma vez em pé, eu acordei em pé, com a mão esticada pro rumo dessa porta que ele tinha entrado. Mas aí eu olhava pro lado e via que não, que meu Arthurzinho ainda estava lá na cama dormindo. E então, no outro dia, os médicos chamou eu, meu esposo, né, para nos avisar, para falar que a morte cerebral, que ele já não tinha mais o que fazer, né, e que já para desligar os aparelhos, né, e que se eu que ele pediu permissão para a gente, né, para desligar. E eu falei, doutor, sim, mas eu antes de desligar eu quero ir lá no quarto, eu quero fazer uma oração lá. E eu chamei o meu esposo lá dentro do quarto e a gente colocamos. Eu falei para meu esposo colocar a mão junto comigo em cima do nosso Arthur. E lá eu fiz essa oração. Eu falei, Senhor, está aqui, Senhor, o presente que o Senhor me deu durante 1 ano, 4 anos e 3 meses, Senhor. Senhor, eu só tenho a te agradecer, meu Pai. Assim como eu sou um presente na vida dos meus pais, na vida do meu pai, da minha mãe, essa criança foi um presente. E eu só tenho a te agradecer, meu Pai, por este presente que o Senhor me deu, que o Senhor nos deu aqui na terra, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. E é como diz a tua palavra: amai a Deus sobre todas as coisas. E nós não amamos esta criança mais do que a ti, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Mas eu te peço, Senhor, eu te peço uma coisa. Habita o teu Espírito Santo de Deus ao nosso lado, nos dando uma força que nem nós iremos entender. Porque a dor está grande, meu Deus. Nos dê força, Senhor. Eu só te peço isso. E depois daquele momento, foi como se tivesse vindo um bálsamo assim sobre a gente. Eu não conseguia mais chorar. Sabe, aquilo me acalmou depois daquela oração. E naquele momento passou ali, eu fui, falei, o médico foi lá, desligou os aparelhos, tudo, fizeram todo o procedimento, né? E aí na hora que a gente saiu lá do hospital, que organizou tudo, aí foi a hora de para trazer o corpo. Aí o rapaz da funerária falou, olha, vocês vão na frente, que o corpo só vai chegar 1 hora depois de vocês. Vocês vão chegar lá primeiro. Nós vamos passar em Lusiânia primeiro para preparar o corpo, né? Ia passar, fazer a preparação em Lusiânia, para só depois mandar para Gurupi. Então, meus irmãos, eu lembro que naquele momento vi aquele desespero. Aí eu senti uma dor assim, falei, eu olhei para o céu, clamei, falei, Senhor, eu vim com meu filho, Senhor. Me permita que eu volte com ele. Eu não queria voltar sem o meu filho. Eu queria voltar com meu filho novamente. Mesmo sem vida, mas eu queria voltar com o corpo dele para Gurupi. Eu não queria eu chegar lá sozinha sem ele. Aí eu me lembro que nós entramos no carro do meu cunhado. O meu cunhado, o carro dele ele era um carro novo, sabe? Só tinha 1 ano de uso o carro dele. Então a gente entrou e quando a gente já estava vindo no caminho, né, na BR, e a gente teve assim, no meio do caminho, assim, o carro parou, do nada. Parou. Meu cunhado mexeu e nada, e tentava ligar e nada, o carro não funcionava. Então era próximo, assim, a uma barreira, sabe? Uma barreira. Tinha uns policiais lá. E aí meu cunhado já acionou o seguro, né? E ficaram para trás, acionou o seguro, e eu já fui logo de lá, naquela barreira, eu vi aqueles policiais e falei, olha, contei a minha história, né, o que tinha acontecido, falei que a gente estava tá vindo para Gurupi e que ali ia passar um carro da funerária. E quando eles vissem o carro da funerária, eles parassem, que tinha o corpo do meu filho ali dentro. E que a gente queria vir, a gente tinha que vir e eu queria chegar aqui com eles, né? Porque o meu cunhado tinha acionado a funerária e ia demorar, né? E eles ainda iam mandar um táxi para trazer eles para Gurupi.
E nisso ficou a gente lá esperando. Aí mais ou menos uma hora depois, quase uma hora, a gente ali esperando, o carro, eu avistei o carro da funerária, a gente avistou o carro vindo, né? E só que daí, na hora que o carro tava vindo, ele fez um desvio, desviou da barreira, né? E então o policial que tava ali, ele pegou, entrou no carro, né? Aquele policial entrou no carro e saiu atrás da funerária. Aí até que conseguiram alcançar e avisou, né? Que lá na barreira os pais estavam esperando ele com o corpo da criança que ele estava levando ali, para eles virem junto, porque o carro tinha quebrado na estrada, né? O carro deles, que era o nosso carro, tinha quebrado e nós estávamos ali esperando. Então, entramos no carro, aí o carro da funerária veio e a gente entrou e viemos até chegar aqui em Gurupi. Então, por que que eu foquei na questão do carro do meu cunhado ser um carro novo, ter parado ali, né? Que depois do enterro, 3 dias depois, o meu cunhado veio, né? Veio aqui na minha casa e aí falou com a gente, falou, né? Falou que foi buscar o carro dele aqui na oficina. E quando ele foi buscar o carro, ele perguntou pro rapaz, pro mecânico, qual o valor que tinha ficado, né? Do conserto do carro. Aí o mecânico falou que não ia cobrar nada porque o carro não tinha nada. Não sabe o porquê que o carro parou na estrada daquela forma e que não ia cobrar nada deles, porque o carro não tinha quebrado. Então, na hora que meu cunhado falou aquilo, eu me lembro que eu olhei para o céu, sabe? E agradeci a Deus. Falei, ô Senhor, obrigado. O Senhor me ouviu. O Senhor fui com meu filho e voltei com ele. O Senhor me permitiu que eu voltasse com o corpo dele da forma que eu pedi. Naquele momento, né? Que eu não queria voltar sozinha. Sem ele. Pra casa, né? Ai, Deus fiel. Meus irmãos, e Deus, ele foi tão bom comigo que durante 3 meses, eu passei 3 meses sonhando com meu filho. Todas as noites. Todas as noites eu sonhava com ele. Eu sonhava com ele me abraçando. E assim, sabe? Eu abraçava. Tinha vezes que eu acordava assim, com a mão assim, sabe? Como se eu estivesse segurando meu Arthurzinho. Teve 3 sonhos que marcou muito durante esse tempo. Esse sonho que eu tive, teve 3 sonhos. O primeiro sonho que eu tive com ele, esse me marcou porque foi um sonho assim que eu sonhei assim que ele faleceu, né? Na primeira noite, né? Enterrou. Aí quando foi a noite eu já sonhei. Eu sonhei que ele tava tipo em um lugar, em uma grama bem verdinha. Ele tava dormindo. Eu olhava de longe e via ele dormindo naquela grama. Aí no o segundo sonho que eu tive, que marcou também, foi eu sonhei que ele tava tipo em um hospital. E eu olhava para ele naquele hospital assim pelo vidro e uma mulher olhava e falava só assim para mim, não, a gente tá cuidando dele. Mas eu fiquei com aquele sonho marcado, sabe, no meus pensamentos. O terceiro sonho, que muito me marcou também, foi que eu sonhava que tipo tava eu, meu esposo e meu filho mais velho, né? A gente tava em um lugar e de repente imundava assim aquele mundo assim, tipo o mundo acabando, sabe? E nós no meio de um monte de árvore, de coisa assim caída, no meio de uma água assim, a gente afundando assim, e de repente eu olhava para o céu e via uma estrelinha, uma luz brilhante, e aquela luzinha vinha, quando chegava próximo de nós era o nosso Arthur. E ele pegava na mão de nós três assim e voava com a gente. E soltava nós em um castelo. No sonho a gente caía no centro do castelo, lá dentro, a gente caía dentro de uma piscina bem limpinha. E eu olhava para cima e via um monte de criança dentro daquele castelo. Um monte assim de criança assim. Ele olhava de lá, aí eu olhava para cima e via ele falava: "Mãe, olha eu aqui, mãe". E quando ele falava assim, nós três flutuava, eu, meu esposo e nosso filho mais velho flutuava e parava lá pertinho dele. E ele falava assim: "Mãe, eu tô com tanta saudade da senhora, do maninho e do pai. Eu tô com tanta saudade de vocês, mãe". E abraçava nós, sabe? Eu falava: "Ô, meu filho, fica calmo, meu filho. O bom é que agora você vai ter vida eterna. Você agora não vai mais sentir dor. Você agora vai ficar bem". Eu falava desse jeito para ele. E vinha uma mulher e falava: "Olha, nós estamos cuidando dele aqui.
no sonho, sabe? E aí, o quarto sonho, que muito me chamou a atenção também. Eu sonhei assim, dizendo que eu chegava numa casa, assim, com uma casa bonita, e aí de lá ele saía de dentro daquela casa e falava: mãe, eu vou mostrar para a senhora onde que eu tô. E ele pegava na minha mão e ia. E no quintal dessa casa era um parque de diversões sem fim. Um parque enorme. Eu olhava assim e via aquele monte de balanço, de roda gigante. E um monte de criancinha lá brincando nesse parque. Um monte de criancinha assim do tamanho dele, da idade dele. E eu olhava para ele tava numa cuequinha branca, sabe? A cuequinha branca chega, brilhava aquela cuequinha assim. Eu olhava para ele, pegado na mão dele. E ele falava assim: mãe, vem aqui dentro da casa que eu vou mostrar para a senhora quem tá ali num quarto. E que em breve vai vir para cá brincar no parquinho comigo também. Com nós, com essas crianças que tá aqui. E quando eu entrava na casa, eu via um menino. Agora eu vou voltar na história desse Felipe. O nome dele era Felipe. Esse Felipe é um menino que tinha ficado no quarto junto com nós na época que o meu Arthurzinho ficou internado. Ele teve um AVC, ele teve um problema na cabecinha, né? E ele ficou internado por um tempo e saiu e pegou amizade com a gente, né? Esse Felipe tinha uns 10 anos. E aí ele pegou amizade e quando o Arthur faleceu, ele me passava mensagem perguntando como que o Arthur estava. Só que eu não falei para ele que o Arthur tinha falecido, né? Eu falava: não, o Arthur tá bem, Felipe. E no sonho, o Arthurzinho me mostrava ele, falava assim: mãe, o Felipe vai vir para cá, pro parquinho. Aí eu acordei daquele sonho e fiquei, né? Mas então, não sabe? Mas passado uns 4 dias depois, a mãe dele entrou em contato comigo, né? Falando que o filho dela tinha internado, que o Felipe tinha passado mal novamente e tinha internado. E aí eu ainda cheguei a ir visitar ele, né, lá no hospital. Visitei os pais, né, que ele já estava na UTI. E ele foi para a UTI e depois eu recebi a notícia que ele faleceu. Então, quando eu recebi a notícia que ele faleceu, eu chorei muito, eu senti muito, sabe? Porque tinha pouco tempo que meu Arthur tinha partido. E eu me lembrei daquele sonho do Arthurzinho me falando, me mostrando ele no sonho, falando que em breve ele ia pro parquinho brincar com ele também, junto com aquelas crianças. E eu fiquei com aquele sonho assim na minha mente, assim, sabe? Então, depois, depois daquilo acontecido, depois de tudo, então foi assim. Foi aí que, voltando ao assunto, né? E como nasceu o Projeto Arthur. Depois de tudo passado, eu me lembro que eu olhei aqueles 4 sacos de brinquedos, né? Que o Arthurzinho ganhou no hospital, no mês das crianças, que ele internou dia 3 de outubro e faleceu dia 21. E nesse período, ele sobreviveu apenas 18 dias, né? Nesse período ele ganhou esses 4 sacos de brinquedo. E aí eu olhei para aqueles 4 sacos de brinquedo e pensei: eu vou levar esses brinquedos lá no Hospital Materno Infantil e vou entregar para aquelas crianças que estão internadas ali. Eu vou levar. Que eu me lembrei daquela frase que ele tinha me falado, né? Que cada vez que ele ganhava um brinquedo daquele, ele se renovava, ele ficava bom. Então eu pensei: eu vou fazer isso. Eu vou lá levar esses brinquedos para outras crianças se renovarem e ficar boa. Então, quando eu cheguei lá, assim, que entregava aqueles brinquedos, que eu olhava para aquelas crianças sorrindo, era como se eu estivesse vendo o sorriso do meu Arthur novamente. E aquilo me animou, sabe? Eu falei assim: a partir de hoje, todos os anos, eu vou pedir doações em brinquedos e vou levar para as crianças no Hospital Materno Infantil. Mas daí, as pessoas começaram a ouvir a minha história, né? E começaram a me doar roupas, calçado, alimentos. Então, o Projeto Arthur, ao invés de ficar para atender apenas as crianças do Hospital Materno Infantil, né? Todos os anos, no mês das crianças, começamos a atender famílias todos os meses, com as doações. Então, agora já está o que? 6 anos do Projeto Arthur, né? Já tem 6 anos. E hoje, se a gente for contabilizar cada voluntário, dá mais de 200. Porque assim, eu conto com voluntários e com aqueles que nos ajudam, né? Com doações. E hoje a gente já atende mais de 1.000 famílias. Mais de 1.000 famílias aqui na nossa cidade de Gurupi. Criamos o Projeto Arthur, transformando dor em amor. Foi uma forma que eu encontrei para sobreviver àquela perca tão dolorosa, aquela saudade. Então hoje
Cada vez que eu entrego, que a gente entrega uma doação em uma cesta básica, um brinquedo para uma criança, a gente entrega uma cadeira de roda para uma família que está precisando, que eu vejo o sorriso daquela pessoa, eu olho, é como se eu visse o sorriso do meu Arthur novamente. Então, foi daí que nasceu o Projeto Arthur, transformando dor em amor.